Olá, nesta videoaula vamos ver a estimativa do número de iterações no método da abscessão. Então, no método da abscessão, dá para saber de antemão quantas iterações nós vamos fazer. Para isso, basta saber o intervalo original que a gente vai trabalhar e a tolerância. Então, vamos supor que eu queira saber, eu parta do intervalo AB e queira saber quantas iterações eu vou fazer, também sabendo a tolerância, sabendo o epsilon aqui. Então, primeiramente vamos ver como é que se comporta o tamanho desses intervalos quando o método da abscessão vai prosseguindo. Então, partindo do intervalo AB, ou então A1, B1, e prosseguindo com o método, eu vou ter um novo intervalo, que no caso aqui vai ser A2, B2, e em seguida, continuando ainda, a gente vai ter o intervalo A3, B3. Eu estou prosseguindo sempre para a direita aqui, mas tanto faz a gente seguir com o intervalo para a direita ou para a esquerda, porque sempre vai ficar dividido por 2. E vamos dividir mais uma vez esse intervalo aqui. Vamos supor que o método foi até o intervalo A4, B4. Então, a pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: esse tamanho desse intervalo eu obtive dividindo esse intervalo original por quanto aqui? Então a gente observa que esse intervalo A4B4 ele tem a distância B4 menos A4, B4 menos A4. E essa distância aí foi obtida dividindo esse intervalo A1B1, ou seja, a distância B1 menos A1, dividindo por, no caso aqui a gente dividiu por 2, depois dividiu por 2 novamente e depois por 2 novamente. Então, na verdade a gente dividiu por 2 elevado à terceira aqui, por 8. Tá? Agora, vamos generalizar isso aqui. Vamos supor que eu tenha um intervalo aqui, um AN, um ANBN, ou seja, o seu tamanho vai ser BN menos AN, e vamos querer saber por quanto eu obtive esse intervalo dividido por quanto essa distância B1 menos A1. Aí a gente observa aqui que quando era 4 aqui, ó, o índice era 4, o expoente aqui foi 3, ou seja, a gente diminuiu de 1 aqui o expoente. No caso aqui é n, então meu expoente aqui vai ficar diminuído de 1, então vai ficar 3 menos 1, no caso aqui vai ser n menos 1. Então, essa aqui vamos considerar como sendo uma fórmula que eu vou chamar de fórmula 1 aqui. A outra fórmula que a gente vai precisar na dedução é a fórmula do erro da tolerância. Então, no caso, a gente sabe que Bn menos An dividido por 2, isso tem que ser menor que a tolerância epsilon. Aí é claro que eu posso multiplicar por 2 aqui, de ambos os lados, ou passar esse 2 multiplicando aqui, e a gente vai ter Bn menos An, aí o 2 passando multiplicado aqui, a gente vai ter Bn menos An igual menor que 2 epsilon. Então vamos considerar isso aqui como sendo uma fórmula 2 aqui. Então, de posse dessas duas fórmulas, fórmula 1 e fórmula 2, vamos substituir essa expressão aqui do Bn menos An aqui na fórmula 2. Então, no caso aqui vai ficar B1
menos A1 sobre 2 elevado a n menos 1, aí menor, isso que eu estou substituindo essa expressão aqui, que é igual a Bn menos An, aqui, ó. Aí menor que 2ε. E daí vai ficar B1 menos A1 menor, esse 2 elevado a n menos 1 eu vou passar multiplicando para cá, então vai ficar 2 elevado a n menos 1 vezes 2ε, então vai ficar B1 menos A1 menor, aí aqui a gente aplica a propriedade das potências, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a n aqui, porque aqui eu aplico produto de potência de mesma base. Então aqui é 2 elevado a 1, então repete a base e soma os expoentes. No caso aqui vai ficar 2 elevado a n menos 1 mais 1, aí esse menos 1 mais 1 vai cortar, vai ficar apenas 2 elevado a n, aí vezes ε. Agora a gente vai aplicar logaritmo dos dois lados, então eu vou aplicar logaritmo decimal aqui, então vai ficar logaritmo de B1 menos A1, e aí sobre logaritmo de 2 elevado a n vezes ε. Agora vamos aplicar algumas propriedades aqui dos logaritmos, vai ficar logaritmo de B1 menos A1 menor que, aí aqui eu faço o logaritmo, aqui é o logaritmo de um produto, eu vou transformar ele numa soma, vai ficar logaritmo de 2 elevado a n mais logaritmo de ε. Agora eu vou passar esse mais log de ε para o outro lado, então vai ficar logaritmo de B1 menos A1 menos logaritmo de ε sobre logaritmo de 2 elevado a n. Daí eu vou aplicar a propriedade do logaritmo da potência aqui nesse lado direito, então repetindo o lado esquerdo, aí menor, aí então esse n aqui ele vai passar para frente, então vai ficar n vezes log de 2, e daí eu vou isolar o n, então vai ficar logaritmo de B1 menos A1 menos logaritmo de ε, aí sobre logaritmo de 2 menor que n, ou seja, o meu n vai ter que ser maior que essa expressão aqui, ou seja, maior que logaritmo de B1 menos A1 menos logaritmo de ε sobre logaritmo de 2. Então essa é a quantidade de iterações que eu posso saber antes de iniciar o processo, o método da abscissão. Para isso eu vou ter que saber o intervalo AB, no caso A1, B1, e vou ter que saber também a tolerância a ε. Já não, vamos ver um exemplo para ficar mais claro essa forma. Então o exemplo diz: se desejarmos encontrar o zero da função f de x, que é igual a x² menos 5, que está no intervalo de 2 até 3, com precisão ε 10 a menos 1, quantas iterações no mínimo devemos efetuar? Então aqui no caso só é aplicar na fórmula que nós acabamos de ver, então vai ficar n maior logaritmo, aí aqui no caso B1 ele é 3, então vai ficar B1 menos A1, A1 é 2, então vai ficar logaritmo de 3 menos 2 menos logaritmo do ε, que é 10 a menos 1, sobre o logaritmo
de 2. Então vai ficar n maior. Aí aqui logaritmo de 3 menos 2 é o logaritmo de 1, menos, aqui eu vou aplicar a propriedade das potências, dos logaritmos, que é o logaritmo da potência, então esse menos 1 ele vem para frente, então vai ficar menos 1 vezes log de 10, aí sobre o log de 2. Então, continuando aqui, nós vamos ter n maior. O logaritmo de 1, aqui no caso, é 0. Aí aqui menos com menos é mais, vai ficar mais. Log de 10 é 1 sobre log de 2. Então, daí vai ficar n maior. Aqui 0 mais 1 é 1, vai ficar 1 sobre log de 2. Aí a gente faz essa conta aqui. Então vai ficar 1 sobre log de 2, vai ficar 1 dividido por log de 2, que vai dar igual a 3,32 aproximadamente. Ou seja, meu n, o número de iterações, o mínimo de iterações que eu tenho que fazer é um número maior que 3,32, o número inteiro. Então, no caso, é n igual a 4 iterações. Foi isso que nós vimos quando nós resolvemos esse exemplo, que nós chegamos até o x4, esse exemplo aqui que foi feito anteriormente. Então, assim nós terminamos o método da bisseção e já na próxima aula vamos ver o método de Newton. Até a próxima então e obrigado.